Durante 30 anos, Marta ficou ao lado do marido. Ela acreditava no amor, em Deus e na promessa do casamento. Mas naquela noite, no momento em que a porta do quarto 405 se abriu, toda essa fé desabou. Marta, por favor, isso é um mal-entendido. Mal-entendido? Então essa mulher é o quê? Uma ilusão? Na cama, uma mulher jovem sorria. E o marido não dizia uma única palavra. Marta, com as mãos tremendo, pegou o celular e apertou o botão da câmara. Clac. Aquela foto. Ah, ninguém imaginava que uma simples foto acabaria destruindo o império de um homem. Depois daquele dia, ela ficou em silêncio. Mas aquele silêncio foi o começo da vingança. Isso não é vingança, é justiça. Deus está vendo, está ouvindo tudo. E no fim, o império dos ricos de São Paulo caiu diante da verdade de uma única mulher. Não, Ricardo, foi você quem criou tudo isso. A sua própria ambição te destruiu. Meu Deus, ele mentiu. Mentiu, mentiu, mentiu. Nossa, que vergonha! No bairro chique de Morro dos Jardins, no norte de São Paulo, o sol se punha e uma música clássica tocava no jardim. Era a festa de 30 anos de casamento de Ricardo Vasconcelos. Os convidados brindavam com vinho e diziam: Que casal perfeito! Marta sorria, mas aquele sorriso tinha algo vazio. O toque de Ricardo já não era o mesmo, e as conversas soavam frias. Na cabeça dela, o cheiro de um perfume estranho, aquele que sentiu na camisa dele na noite anterior, não saía da memória. Amor, hoje vamos tirar bastante foto, tá? Claro, claro. Vamos lá, olhem todos para cá. Ricardo forçou um sorriso para a câmara, mas a mão dele apertava forte a taça de vinho. E o olhar. Ah, o olhar já estava longe, como se visse outra pessoa. Quando a festa acabou, Marta ficou sozinha na sala, enquanto as empregadas arrumavam a mesa. Ela olhou para a foto da família na parede e murmurou baixinho: Meu Deus, por que o coração dele ficou tão distante? Ricardo apareceu atrás dela. Estou cansado, vou dormir. Amanhã tenho reunião cedo. Viagem de novo. É para o Rio? É, em 3 dias estou de volta. Ele subiu para o quarto. Assim que a porta fechou, os dedos de Marta tremeram. Ela respirou fundo. Aquele cheiro estranho, o jeito frio, o olhar mentiroso. Algo estava muito errado e ela sentia isso. Na manhã seguinte, arrumando a cama, ela encontrou um papel no bolso do terno dele. Hotel Tropical, quarto 405. A mão dela parou. Hotel Tropical? Mas no Rio nem tem um hotel com esse nome. Ela sussurrou e o rosto dela foi ficando pálido. Naquela noite, Marta não conseguiu dormir. Ficou olhando a sombra do marido passando pela porta e sentiu o peito desabar. 30 anos juntos e de repente nada fazia sentido. Do lado de fora chovia. O som da chuva preenchia o silêncio enquanto ela rezava baixinho. Meu Deus, se existe uma verdade que eu ainda não vi, me mostra com meus próprios olhos. 2 dias depois, no centro de São Paulo, Ricardo saiu dizendo que era viagem de negócios e entrou na limusine. Marta ficou parada na porta, olhando ele se afastar, e de repente sentiu uma pontada no peito. Ela chamou a empregada, Rosa. Rosa, ontem, quando lavou o terno do meu marido, viu alguma coisa no bolso? Ah, sim, Dona Marta. Tinha um recibo de hotel. Estava escrito Hotel Tropical. Disse que era no Rio, né? Você viu o endereço? Não, era aqui em São Paulo. Não era no Rio, não. Aquela resposta fez o rosto de Marta endurecer. Ela apertou o terço nas mãos e pensou baixinho. Meu Deus, agora sou eu que vou descobrir a verdade. Naquela tarde, Marta entrou no escritório do marido. Num canto da estante encontrou uma caixa de documentos. Dentro, notas de hotel, recibos de presentes e um cartão com o nome Luana Castro. O coração dela começou a bater forte. Luana, já ouvi esse nome antes.
Ela pegou o celular e digitou o nome no Google. Na tela, uma mulher jovem e linda sorria, usando o mesmo colar que Marta tinha dado para o marido. Ela ficou gelada. O celular caiu da mão e ela encostou na parede para não desabar. Então era ela, o perfume, o olhar, tudo. No dia seguinte, Marta foi até o convento ver sua amiga, a irmã Ângela. A igreja estava silenciosa. O sol atravessava os vitrais coloridos. Ângela, o que eu faço agora? Marta, a verdade sempre aparece, mas antes de pensar em vingança, encontro paz no coração. Mas ele tirou tudo de mim, metade da minha vida. Deus está vendo, Marta? Anda pelo caminho certo e a justiça vai te alcançar. Ela fechou os olhos por um instante, mas dentro dela o fogo só crescia. Ela decidiu, ia ver com os próprios olhos. Dias depois, espiando a agenda de Ricardo, leu: Hotel Tropical, reserva às 17 horas. Ela chamou um táxi sem pensar duas vezes. A cidade passava depressa pela janela, o coração dela disparava. Tomara que seja engano. Por favor, meu Deus. Mas já era tarde para orar. Em frente ao hotel, o pôr do sol deixava o vidro dourado. Marta entrou devagar pela recepção. Quarto 405. Ricardo Vasconcelos está hospedado aqui? O recepcionista hesitou, depois assentiu com a cabeça. Ela caminhou pelo corredor, devagar. Cada passo fazia o coração bater mais forte. E então, riso de mulher, alto, leve, feliz. As mãos de Marta tremiam. Ela segurou a maçaneta. Meu Deus, agora me mostra-se a verdade. Corredor do quarto andar do Hotel Tropical. A luz vermelha dava um tom meio sombrio e no carpete misturavam-se cheiro de perfume caro e champanhe. Marta ficou parada à porta por um tempo. As mãos tremiam, o coração batia como se estivesse junto à orelha. Ela girou a maçaneta com cuidado. Clique! Quando a fresta da porta se abriu, a música do quarto escapou. Ritmo de tango, a risada grave de um homem e a respiração de uma mulher. Diante de Marta, uma cena que ela não acreditava se desenrolou. Ricardo acariciava o cabelo de Luana e sussurrava: Você é um recomeço na minha vida. Assim que falou, Luana sorriu e o abraçou. A bolsa caiu das mãos de Marta no chão. O barulho fez os dois se virarem assustados. O rosto de Ricardo ficou branco. Marta? Ricardo, isso é a sua tal viagem de negócios? A voz dela tremia, mas o olhar estava firme. Luana puxou o cobertor apressada. Quem é você? Não importa quem eu sou, só não vou esquecer essa cena. Com a mão trêmula, Marta pegou o celular e silenciosamente apertou o obturador. Clac, clac. Não silêncio que seguiu, só se ouviam as respirações dos dois. Ricardo correu até ela e agarrou seu braço. Marta, por favor, isso é um engano. Eu. Engano? Então essa mulher na cama é uma ilusão. Eu fiquei meio fora de mim. Não queria te magoar. 30 anos eu estive ao seu lado. Sua conquista, sua casa, tudo construímos juntos. E essa é a sua resposta? Ricardo não conseguiu responder. Os lábios tremiam, os olhos desviavam. As desculpas já não colavam mais. Marta recuou devagar e falou com calma. Tudo bem. Hoje eu vi com meus próprios olhos, ela salvou a foto e fechou a porta. Enquanto caminhava pelo corredor, as lágrimas rolaram pelo rosto. Não espelho do elevador, a própria imagem parecia estranha. Aquela mulher sorrindo para outro, não para mim. Ela murmurou, olhando o reflexo. Agora acabou. Ao sair do hotel, começou a chover forte. Sem guarda-chuva, os ombros dela molharam. Mas ela não recuou. O olhar trazia não só raiva, mas uma determinação profunda. Meu Deus, me guie, acabe com essa vida falsa dele. Ela desapareceu pelo beco atrás do hotel. Naquele instante, um raio rasgou o céu, iluminando por um segundo as lágrimas no rosto dela. Depois daquela noite, Marta não disse uma palavra.
No dia seguinte, de manhã, Ricardo sentou-se à mesa como se nada tivesse acontecido e folheou o jornal. Me passa o café, por favor? Ela colocou a xícara na mesa em silêncio e respondeu: Hoje o perfume está forte, hein? Você usou isso ontem à noite também? Ricardo estremeceu, mas não falou nada. O ar na mesa ficou gelado. Até a empregada Rosa pegou os pratos em silêncio. Quando Ricardo saiu, Marta apertou o terço entre os dedos e murmurou baixinho: Meu Deus, agora é a minha vez. Assim que o marido saiu para trabalhar, ela trancou a porta do escritório. Atrás da estante grande havia um armário velho. Ricardo sempre dizia: Isso é coisa do meu pai, e não deixava ninguém tocar. Marta pegou o molho de chaves e foi testando uma por uma. Clique. O trinco abriu. Um cheiro de pó subiu. E lá dentro, pilhas de livros contábeis e contratos. Projeto Rafael. Movimentação Financeira 2011. Contrato de doação sigilosa com o político A. Registros de transferências para contas no exterior. A mão de Marta parou. Ela viu um documento com o nome Luana Castro. Pagamento de 3 milhões de reais por contrato de modelo. Ela engoliu um sorriso. Nossa, você me enganou, mas os papéis não mentem. Marta fotografou tudo. O clique da câmara do celular soou baixinho. As mãos dela foram firmes e o olhar não tremia mais. O império construído pelas suas mentiras, agora é hora de derrubar. Naquela noite, quando Ricardo voltou, Marta estava à mesa como sempre. Ele abriu a boca, meio sem jeito. Você foi à igreja hoje? Fui. Eu confessei. Confessou o quê? Que meu marido está cometendo pecados. A mão de Ricardo parou. Ela sorriu, mas o olhar tinha gelo. Você não percebe, né? A vontade de Deus é lenta, mas certeira. Quando a segunda noite avançou e Ricardo adormeceu, Marta acendeu a luz do escritório e continuou organizando os documentos. No gabinete, um HD externo novo esperava. Ela copiou todas as provas para lá. Numa das margens do caderno, escreveu curto: A verdade aparece um dia. Deus está vendo. Às 3 da manhã, ela trancou o arquivo de novo e olhou pela janela. As luzes de São Paulo brilhavam a mesma coisa, mas na cabeça dela só tinha uma frase: Eu vou derrubá-lo. No centro de São Paulo, num café, Marta estava de óculos escuros, sentada na janela com um pendrive na mão. Do outro lado, um repórter jovem, todo nervoso, segurava a xícara. Se esse material for real, o Ministério da Economia vai tremer. É real, todos os papéis têm a assinatura do meu marido. Nossa, o repórter olhou direto para ela. Isso pode ser perigoso. Se a gente publicar, você e seu marido vão ficar expostos. Passei 30 anos vivendo na sombra dele. Agora eu quero deixar a verdade com o meu nome. Meu Deus. A voz dela estava calma, mas o olhar pegava fogo. Dias depois, o Jornal da Noite estourou por todo o Brasil. Grupo Vasconcelos, de São Paulo, sob suspeita de evasão fiscal e repasses ilegais. Ricardo agarrou o jornal na mesa e rasgou. Quem vazou isso? A secretária gaguejou. Foi uma denúncia anónima. O repórter não revelou a fonte. Ele jogou a xícara no chão, quebrando tudo. À noite, bêbado, entrou no quarto. Foi você? Você fez isso? Marta levantou a cabeça, tranquila. Eu não fiz nada. A verdade se revelou sozinha. O rosto dele contorceu. Como você, uma mulher, ousa manchar meu nome? Não fui eu que manchou. Você fez isso com suas próprias mãos. A voz dela era baixa, mas cortava como faca. Ele ficou sem palavras. Marta virou-se devagar. Sua vida acabou. Que seja o julgamento de Deus. Dias depois, a TV estava lotada de gente na rua. A voz do âncora ecoava. Fotos comprometedores e documentos de contabilidade vazaram. Ricardo Vasconcelos é alvo de investigação. Num frame do telejornal apareceu a Marta de costas.
Ela ficou na janela observando, uma lágrima rolou, não de tristeza, de alívio. Nossa! À noite o sino da igreja tocou. Marta rezou, olhando para o crucifixo. Meu Deus, se o caminho que escolhi foi certo, que essa chama vire justiça. O nome de Ricardo estampou as manchetes do país inteiro. Presidente do Grupo Vasconcelos envolvido em escândalo de corrupção e traição. Os flashes dos repórteres não paravam e na frente da empresa uma multidão protestava. Ricardo tentou ir trabalhar de óculos escuros, mas o olhar dos funcionários era puro gelo. Senhor, o conselho marcou uma reunião de emergência. A voz da secretária tremia. Quando ele entrou na sala, todos o encararam friamente. Ricardo, seu nome não pode mais representar a empresa. Espera, isso é uma armação. Alguém está tentando. As provas são claras. Sua assinatura, suas contas e aquelas fotos. Ele se jogou na cadeira, as mãos tremendo, o ar faltando. Marta, aquela mulher, foi ela que. Mas ninguém quis ouvir. A reunião durou só 20 minutos. 30 anos de império. Sumiram em silêncio. Ao sair do prédio, os repórteres cercaram o carro. Senhor Ricardo, confirmou o caso extraconjugal? E sobre a evasão fiscal, tem algo a dizer? Ele entrou mudo e fechou a porta. Lá fora, alguém gritou. Mentiroso! À noite, ele estava sozinho na sala vazia. O lustre ainda brilhava, mas embaixo dele só restava um homem quebrado. Ricardo olhou para a foto tirada por Marta. Ele sorria nela, mas agora só via vergonha. Isso não pode ser. Eu construí esse império com minhas mãos. A garrafa tremia entre os dedos. Jornais espalhados pelo chão. A esposa traída acreditava no julgamento de Deus. Ele ligou para Marta, mas o toque nunca foi atendido. Marta, por favor, só uma conversa. A voz falhava, o choro engolia as palavras. De repente, a porta se abriu. Rafael entrou. Pai, chega disso. Você é meu filho. Vai me abandonar também? Quem abandonou a gente foi você. As palavras cortaram como faca. A mãe não se vingou, pai. Você mesmo se destruiu. Ricardo abaixou a cabeça, olhando o filho sair. Uma lágrima caiu no dorso da mão. Toda a riqueza, toda a glória, sumiram. Sobrou só o vazio. Lá fora, a tempestade caiu forte. Ele abriu a janela, deixou a chuva molhar as mãos. Meu Deus, o Senhor ainda pode me perdoar? Mas só o frio e a escuridão responderam. Na manhã em que os sinos da igreja tocaram, Marta vestiu preto e caminhou devagar. As pessoas na rua a reconheciam. É ela, a mulher que derrubou o magnata. Ela não respondeu, só apertou o crucifixo no peito. Era o primeiro dia do julgamento de Ricardo. O tribunal estava lotado de jornalistas e curiosos. Ricardo, com o rosto abatido, sentou-se no banco dos réus. Olheiras fundas, a gravata torta, parecia sem força até para respirar. O promotor apresentou os documentos. Aqui estão as provas dos esquemas ilegais do Sr. Vasconcelos e o caso do Hotel Tropical. A sala ficou em murmúrio. Ricardo olhou para a plateia. Lá estava Marta, em silêncio. Os dois se encararam. Os lábios dele tremiam. Marta, por favor, não faz isso comigo. Ela balançou a cabeça e respondeu baixinho. Eu não fiz nada. Foram seus próprios pecados que te trouxeram aqui. A voz do juiz ecoou. Ricardo Vasconcelos, condenado a 12 anos por evasão fiscal, falso testemunho, lavagem de dinheiro e contratos ilegais. Um burburinho tomou o tribunal. Ricardo desabou na cadeira, segurando a cabeça com as mãos. Marta se levantou, calma. Ela segurou o crucifixo e orou. Meu Deus, se a justiça foi feita, então me dá paz no coração. À tarde, na igreja, ela se sentou ao lado da irmã Ângela. Acabou tudo, Ângela. Você tem certeza, Marta? Ele pagou pelos erros. Eu estou tentando perdoar, mas a ferida aqui dentro ainda está aberta.
A irmã sorriu com doçura. O perdão não é para o outro, é para você. Marta assentiu. A luz suave do sol entrava pela janela, dissolvendo aos poucos a escuridão do coração dela. Enquanto isso, na cela escura, Ricardo abriu uma pequena Bíblia. As mãos calejadas tremiam, os olhos marejavam. Marta, me perdoa. A voz dele era fraca, mas subia para o alto, quebrada. Lá fora, gotas de chuva começaram a cair. Pareciam lágrimas do céu, lavando todos os pecados da terra. Às 5 da manhã, o céu de São Paulo começava a clarear. Os sinos da igreja tocavam na rua silenciosa e o ar frio carregava a respiração leve de Marta. Ela estava sentada num banco antigo. Agora os cabelos tinham fios brancos, mas o rosto transmitia uma paz que nunca teve antes. Nas mãos, como sempre, o terço. A irmã Ângela se aproximou, com um sorriso suave. Chegou cedo de novo, hein? Sim, o amanhecer é a hora em que eu fico mais sincera comigo mesma. Tem-se sentido melhor ultimamente? Desde aquele dia, o que sobrou em mim não foi ódio, foi gratidão. Deus colocou tudo no lugar, sabe? Ela caminhou devagar até o altar. A luz do sol atravessava os vitrais e tocava o rosto dela de forma tão calma. Eu não vivo mais para me vingar. Agora vou viver com o meu próprio nome, uma nova vida. Dias depois, no evento de inauguração da Fundação. Fundação Marta, Casa da Justiça e Autonomia das Mulheres. Quando a fita vermelha foi cortada, o público aplaudiu. O filho dela, Rafael, subiu ao palco. Minha mãe é a mulher mais forte que eu conheço, e a que mais soube perdoar Marta, sorriu, limpando discretamente as lágrimas. Depois da cerimônia, ela olhou para o céu. As nuvens brancas passavam devagar no azul, e ela sussurrou. Ricardo, espero que aí onde você está também encontre o perdão de Deus. De longe, os sinos da igreja voltaram a tocar. O som era quente, como se abraçasse todas as dores do passado. O vento soprou, bagunçando de leve o cabelo dela. Marta fechou os olhos e rezou baixinho. Meu Deus, depois de tanta dor, eu entendi. A verdade sempre aparece. A justiça sempre volta. E o perdão é mais forte que qualquer vingança. A luz do sol iluminou o topo da igreja. Os pássaros abriram as asas e voaram por céu azul. Os pecados podem se esconder, mas a justiça sempre vem à tona, e só o perdão liberta de verdade. A cena se dissolveu em branco, no brilho dourado de uma manhã linda em São Paulo.